Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu gostaria de detalhar a posição do professor Edward Fisher e sua defesa do realismo. Esse vídeo tem por propósito colocar mais um tijolinho aí no debate filosófico acerca do realismo, do nominalismo, do conceptualismo e dessas posições acerca de existe uma realidade à parte da mente humana, o mundo só existe porque nós podemos observar, sabe? Essa ideia, esses debates, eles vão tomando conta de algumas dimensões da filosofia e eu gostaria de conceptuar e de marcar uma posição aqui que é defendida pelo professor Edward Fisher em seu livro A Última Aspersão, uma refutação do neoateísmo, tá ok? Uma refutação do neoateísmo. Nesse caso, o professor Edward Fisher ele vai defender que o realismo é a posição correta e que o platonismo, o mundo das ideias, seria a sua forma, talvez a sua corrente mais famosa. A corrente mais famosa do realismo é o platonismo, é a teoria do mundo das ideias. O professor Edward Fischer ele vai ter um ponto de partida que eu gostaria de detalhar aqui para você, que é o seguinte: imagina que eu peço para você desenhar um triângulo e você decide então escolhe uma cor, você pega um papel e você começa a desenhar esse triângulo. Se eu pedir para uma segunda pessoa, para uma terceira pessoa, para uma milésima pessoa, muito provavelmente esses triângulos apresentarão diferenças, diferenças em suas cores, dimensão, dimensões e principais características. O que nós podemos observar? Que ainda que eles possuam diferenças, eles ainda assim são chamados de triângulos. Procede disso, na visão do professor Edward Fisher, e eu creio que faz muito sentido, de que o que determina a triangularidade de uma representação não está contida no objeto. Por quê? Porque o objeto apresenta diferenças. E um sendo e o outro sendo também, ainda que sejam diferentes, nós vemos então que eles participam de uma essência que não está contida no próprio objeto. Poderia te lembrar, por exemplo, do princípio de Parmênides, que é uma coisa só idêntica a si mesma, sabe? Então, assim, de certa forma, nós vemos que aquilo que qualifica um triângulo não está restrito ao objeto. Porque um triângulo pode, por exemplo, apresentar uma série de imperfeições e ainda assim ser um triângulo. Lógico, ele vai ter que participar em algum grau, por exemplo, se ele tiver quatro lados, ele não vai ser chamado de triângulo. No entanto, tendo a característica essencial e apresentando imperfeições, esse triângulo será chamado de triângulo. Portanto, aquilo que qualifica algo como um triângulo não está restrito ao objeto. Essa é uma primeira parte da argumentação e é uma parte importante. Restaria então analisar se está restrito à mente. Nós vamos ter uma série de argumentos aqui que vão defender que não está restrito à mente. O que qualifica algo não está restrito nem à representação e nem à mente. Eu coloquei aqui a posição que está presente no Kindle, que diz o seguinte: o realismo, posição que defende a existência objetiva, objetiva de números e proposições à parte da mente humana. Nós vemos então que o realismo defende a existência objetiva, não subjetiva, objetiva de números e proposições à parte da mente humana. Você bem sabe que o platonismo é aquela corrente, né, desenvolvida principalmente por Platão, que no caso defende a existência de dois mundos: o mundo das ideias, que seria o mundo inteligível, e o mundo sensível, que seria o nosso mundo, o mundo das sombras, das formas e o mundo material. No caso, o mundo das sombras só poderia ser acessado por meio da razão e seria o papel do filósofo acessar esse mundo, tá ok? Portanto, nós vemos que dessa forma o platonismo propõe que a realidade ela seria uma coisa que está para além. E o realismo propõe exatamente isso. Não para além no sentido, digamos, espiritual, mas um sentido que nós vamos detalhar aqui. Diz o seguinte: primeiro argumento, argumento do um sobre o múltiplo. O argumento do um sobre o múltiplo. A triangularidade, a vermelhidão, o humano, etc., não são redutíveis a nenhum triângulo, objeto vermelho ou ser humano específico, nem mesmo a uma coleção de triângulos, objetos vermelhos ou seres humanos. Pois qualquer triângulo, objeto vermelho ou ser humano específico, ou até um conjunto completo
dessas coisas poderia deixar de existir sem que a triangularidade, a vermelhidão e o humano deixassem de poder ser representados novamente, certo? Então, ainda que deixassem de existir, poderiam ser representados. Essas coisas também podem ser, e muitas vezes são, representadas ainda que nenhuma mente esteja ciente disso. Portanto, a triangularidade, a vermelhidão, o humano e outros universais, certo? Então, nós vamos analisar de novo, mais uma vez, em breve, essa palavra. Portanto, ele vai dizer o seguinte: portanto, a triangularidade, a vermelhidão, o humanos e outros universais não são nem coisas materiais, nem conjunto de coisas materiais. Perdão, permita um minutinho. Aí vai dizer o seguinte: nem dependentes da mente humana para existir. Nós vemos então que certas características, no caso a vermelhidão, a triangularidade e a humanidade, não são características que dependem da mente humana para existir, e nem mesmo de sua representação. Elas podem apresentar, digamos, características que estão para além, ainda que não sejam representadas. Não deixarão de existir, tá ok? Esse é mais ou menos o primeiro argumento dele. Diz o seguinte, o segundo argumento. O argumento da geometria. Lidamos com linhas perfeitas, círculos perfeitos e assemelhamos e descobrimos fatos objetivos a respeito deles, certo? Isso eu me lembro de uma aula de geometria e o professor ia conceituando. Mesmo que ele fosse lendo do livro, você via que as definições, elas não poderiam, por exemplo, ser de outra forma, sabe? Quando define-se ponto, quando se vai definindo, você vê que, por exemplo, se eu quisesse definir de outra forma, não seria compatível com o que se está dizendo. Nós vemos então que certas coisas precisam de uma objetividade. E a matemática talvez seja a área aí, juntamente com a ciência, que mais se beneficia do entendimento de que certas coisas são objetivas. Nós vamos analisar um argumento que vai trazer também essa ideia. Vou ler novamente o argumento da geometria. Na geometria lidamos com linhas perfeitas, círculos perfeitos e assemelhados, e descobrimos fatos objetivos a respeito deles. Como são objetivos, nós não inventamos e não poderíamos alterá-los. Se quiséssemos, esses fatos não dependem da nossa mente. Como são necessários e inalteráveis, ao contrário dos fatos que dizem respeito às coisas materiais, e como nenhuma coisa material tem a perfeição que os objetos geométricos têm, eles também não dependem do mundo material. Portanto, são fatos que dizem respeito a uma terceira esfera de objetos abstratos. Esse é um ponto importante, porque ainda que eu peça para você desenhar um triângulo e te dê os melhores medidores, a perfeição não é um atributo possível, digamos assim, na realidade material. Nós vemos então que a perfeição, que tanto é buscada, parece estar presente em uma dimensão que não pode ser representada, e nem na mente, portanto, não estando restrita nem à mente, nem ao objeto. Vamos analisar o terceiro argumento. O argumento da matemática em geral. As verdades matemáticas são necessárias e inalteráveis, ao passo que o mundo material e a mente humana são contingentes e mutáveis. Esse é um argumento muito importante. Essas verdades já eram verdadeiras antes de um mundo material ou as nossas mentes existirem e continuariam a ser verdadeiras se estes deixassem de existir. Assim, os objetos a respeito dos quais essas verdades são verdades, números e similares, não podem ser nem mentais, nem materiais, mas abstratos. Perceba, uma coisa que é verdadeira, ainda que as formulações humanas não venham a captar, não está restrita à mente humana. Uma coisa que é verdadeira, ainda que não haja representação, não está restrita, portanto, à representação material. Portanto, faz parte de algo maior, talvez de uma dimensão da realidade, por isso, realismo. E aí diz o seguinte: além disso, a série de números é infinita, mas há apenas uma multiplicidade finita de coisas materiais. E apenas uma multiplicidade finita de ideias em qualquer mente humana ou conjunto de mentes humanas. Logo, as séries numéricas não podem ser identificadas com nada material nem com nada mental. Sabe essa ideia de que os números são infinitos?
e de que não estão, portanto, fazendo jus a nenhuma forma de representação ou nenhuma mente, configurando então uma dimensão da realidade que é muito mais complexa do que representações e mentes, digamos, por consequência, não estando restritas nem à mente e nem à representação, sendo então uma dimensão muito maior da realidade, não podendo então ser restrita a uma mera convenção nominal e nem a meramente conceitual. Portanto, sendo então uma dimensão real, fazendo parte então daquilo que nós chamamos de realismo, tá ok? Quarto argumento, o argumento da natureza das proposições. As proposições não podem ser identificadas nem como algo material, nem como algo mental, pois algumas proposições, por exemplo, verdades matemáticas, como os 2 mais 2 são 4, são necessariamente verdadeiras e, portanto, continuariam verdadeiras, ainda que nem o mundo material, nem a mente humana existissem. Muitas proposições contingencialmente verdadeiras também continuariam verdadeiras em tais circunstâncias. E aí ele vai abrir aspas. César foi assassinado nos idos de março. Continuaria verdadeiro, ainda que o mundo inteiro e todas as mentes humanas saíssem da existência amanhã. Ainda que nem o mundo material, nem a mente humana alguma jamais tivessem existido, a proposição não há mundo material, nem qualquer mente humana teria sido verdadeira. Sabe essa ideia de que não tendo ninguém para afirmar, torna-se verdade ainda. Não há mente, não há humano, mas a afirmação ainda continua verdadeira. Portanto, não estando restrita à mente nem ao humano, sendo uma afirmação verdadeira por participar da realidade. Teria sido verdadeira caso em que nem não seria algo material e nem mental, e assim por diante. Nós vemos então que as proposições elas têm uma essência, elas participam de uma coisa que nós chamamos de realidade. Se a sua proposição não está de acordo com a realidade, ela é falsa, tá ok? Vamos dizer, vamos continuando aqui. O argumento da ciência. Como eu disse, talvez a ciência e a matemática talvez sejam as áreas que mais se beneficiam da objetividade. E elas estão muito bem representadas na nossa mente. Por isso que eu considero esses argumentos tão contundentes. O argumento da ciência diz o seguinte: as leis e classificações científicas, sendo de aplicação geral ou universal, necessariamente fazem referência a universais. E o interesse da ciência é descobrir os fatos objetivos, independente de qualquer mente. Assim, aceitar os resultados da ciência é aceitar que existem universais, independentes da mente. Além disso, a ciência usa formulações materiais, e dado que, como observado acima, a matemática diz respeito a uma esfera de objetos abstratos, quem aceita os resultados da ciência fica, portanto, obrigado a aceitar que há tais objetos. Sabe essa ideia de que a ciência busca a objetividade? E a objetividade é possível por causa da universalidade de seus resultados, fazendo então com que hajam universais. Bom, o nominalista, caminhando aqui já para o final, ele pode propor uma refutação, né? Digamos assim, ele pode, por exemplo, propor que, na verdade, a vermelhidão, a triangularidade estão restritas à nossa mente. No caso, por exemplo, logo, se são restritas à nossa mente, não são, portanto, universais, né? São restritas apenas à mente do indivíduo. E no caso, um realista poderia perguntar o seguinte, segundo o professor Edward Fischer: por que aplicamos o termo vermelho precisamente as coisas que aplicamos? Então ele vai trazer, por exemplo, a seguinte ideia: ora, por que que assemelhamos a placa de pare ao caminhão de vermelho? Se não por causa da vermelhidão presente em ambos. Nós só os associamos por causa da vermelhidão. Então, por exemplo, por que aplicamos o termo vermelho precisamente às coisas que aplicamos? E a resposta: porque todas elas têm a vermelhidão em comum. Nós vemos então que essa vermelhidão em comum, ela seria algo universal.